Hoje no Cartório Contemporâneo. Saiba mais sobre a inauguração do Museu dos Cartórios. Uma conversa entre a doutora Larissa Prado e o doutor Hércules Benício. Tudo isso e muito mais no Cartório Contemporâneo. Com o objetivo de resgatar e registrar a história brasileira pela via documental, a Confederação Nacional de Notários e Registradores, CNR, está criando o Museu Nacional dos Cartórios. O objetivo é reunir documentos relevantes sobre o Brasil, figuras históricas, autoridades, líderes locais importantes, entre outros. E com isso criamos o primeiro Museu Notarial Registral. O museu foi criado no intuito de que não se apagasse a história da atividade notarial registral. Se confunde com o descobrimento do Brasil. A primeira escritura foi a ata de Pero Vaz de Caminha no descobrimento do Brasil. Em seguida, nós temos escritura de compra e venda de escravos, nós temos escrituras de várias escrituras históricas, como temos nascimento, casamento e óbitos, temos o nascimento do Lampião, o óbito do presidente Getúlio Vargas e várias outras coisas, como alguns testamentos e alguns atos notariais e registrais de muita significância para o Brasil e para o mundo. Recebeu a doação da biblioteca do Antônio Carlos Penteado através do seu filho, Cacato. E com isso nós temos uma biblioteca hoje física, com a doação da biblioteca dele e com a minha, que eu também doei. Vou dizer, formamos uma biblioteca para conseguirmos o referendo do MEC para a conformação da nossa escola ser certificada. O museu. Eu tinha uma coleção de máquinas antigas, telefone, computadores, e fiz a doação para o museu, e os cartórios do Brasil inteiro estão nos fornecendo elementos para que a gente possa ter um número maior de escritura por estado, número maior de protestos antigos, número maior de registro de imóveis, de título de documentos, de registro civil, de toda a natureza, e vamos fazer um bloco de cada estado do Brasil e a doação de que cartório foi e como é que fica. E como é que vai ser direcionado dentro da própria atividade e dentro do próprio dia a dia da nossa escola, do nosso museu e da nossa biblioteca. A biblioteca, além de física, vai ser virtual. Nosso museu, além de físico, que eu convoco a todos os notários registradores, magistrados, estudantes de direito, advogados, para virem conhecer, porque vocês vão conhecer um pouquinho da história notarial e registral brasileira. E conhecendo um pouco da história notarial e registral brasileira, vão nos garantir um respeito muito maior para a nossa atividade, que é centenária. A importância dos cartórios para a sociedade é porque os cartórios hoje e sempre deram a segurança jurídica a todos os atos do cidadão brasileiro.
Hoje qualquer ato do nascimento ao falecimento são feitos através de cartório. Nascimento, casamento, óbito, escritura, registro de filho, registro do automóvel, tudo é feito através de um cartório. Então o cartório dá a segurança jurídica necessária para a população brasileira. Todos os tipos de documentos, desde o nascimento das pessoas ilustres até o falecimento. Desde o testamento até qualquer escritura de imóvel ou qualquer tipo de escritura, até de declaração, atas notariais, escritura de compra e venda de escravo. A história do Brasil vai estar dentro do museu. Nós podemos receber toda a população, vou dizer, com hora marcada, escolas, faculdades, para que conheçam a história do notarial registral. Mas vai ser aberto ao público e online também, onde nós vamos disponibilizar online através da rede da internet, para que todas as pessoas que queiram pesquisar algum ato notarial registral antigo que possa estar no nosso acervo para servir tanto as faculdades, as escolas, para trabalhos escolares, como também para o conhecimento de advogados, de juristas de qualquer espécie. O cartório pode contribuir com o material mandando os atos mais antigos, os seus primeiros atos. Se é um tabelionato de notas, manda as primeiras procurações, as primeiras escrituras, os primeiros testamentos, as primeiras atas notariais, as primeiras fichas de reconhecimento de firma, para que a gente possa ter um acervo cada vez maior e para disponibilizar para a sociedade, para estudos e para a história. Em 2001, quando eu assumi a Noreg do Brasil, o planejamento estratégico que foi feito pela nossa equipe, já idealizamos a criação da escola, do museu, da biblioteca, do prêmio de qualidade. E tudo que hoje é disponibilizado através da Noreg, da Confederação Nacional de Notários e Registradores, foi idealizado nessa época de 2001. Eu gosto de tudo. Eu tinha uma coleção de máquinas de escrever, de telefones, de computador. O primeiro computador que eu tive está aqui, as primeiras máquinas de escrever estão aqui. Além a minha paixão pelas máquinas de escrever antigas, não só de escrever, mas as máquinas antigas, computadores e máquinas de calcular, mimeógrafos. Então, era tão grande que daí meus amigos começaram a me doar, fazer doação. E eu adquirindo mais um pouco, aí chegou um ponto que eu peguei e disse assim: olha, eu tenho que pensar o que fazer com o meu acervo de máquina de escrever. Se eu não doasse para a instituição, como é que seria? Porque daqui a pouco meus filhos vão achar isso aí inservível e jogam fora. E eu acho que seria uma maneira da preservação da máquina, dos livros antigos, a criação do museu, a criação da biblioteca, e contar um pouquinho da história do notário registrador brasileiro, que é um dos serviços muito mais bem avaliados, não só por população, é a avaliação mais alta nas últimas pesquisas que nós fizemos da Datafolha, mas como é avaliado pelas outras nações. A China, a Rússia, a Índia vieram conhecer o sistema notarial registral brasileiro porque é um sistema de relevância. E, além disso, nós damos uma segurança jurídica perfeita para os nossos atos. Nos Estados Unidos teve o boom imobiliário há uns anos atrás, que trouxe prejuízo, quebrou banco, quebrou seguradora. No Brasil não tem isso, porque nós temos, além da escritura pública, o registro de imóveis, que dão uma segurança total para a propriedade. Nos Estados Unidos, quem dá segurança é um seguro de vida, é um seguro da propriedade
propriedade, é um seguro do automóvel e tudo. No Brasil, não. Nós temos, vou dizer, a escritura, o registro de imóvel, que você paga uma vez só. Nos Estados Unidos, o seguro é renovado a cada ano. Os cartórios que quiserem enviar suas contribuições devem entrar em contato pelo e-mail museu@cnr.org.br ou pelo telefone 61 3963 1555. Os mesmos canais de comunicação estão disponíveis em caso de dúvidas. A doutora Larissa Prado e o doutor Hércules Benício conversaram sobre diversos temas notariais no nosso novo quadro, Mesa Redonda. Meu nome é Larissa Prado, sou tabeliã do primeiro ofício de notas de Belém, estado do Pará. Sou doutora em Direito Público, mestre em Direito e mestre em Administração Pública. Sou diretora do IBDFAM, do estado do Pará, e também diretora da Noreg Pará. Olá, eu sou Hércules Benício, tabelião e oficial de registro do cartório do Núcleo Bandeirante, Distrito Federal. Sou mestre e doutor em Direito pela Universidade de Brasília e estou presidente do Colégio Notarial do Brasil, seção Distrito Federal. Eu gostaria de iniciar indagando sobre uma situação muito atual, que é de que na pandemia os cartórios extrajudiciais passaram por um movimento de migração de seus serviços para o meio eletrônico. Larissa, como avalia essa evolução? Houve, na pandemia, um avanço muito grande nos cartórios. Por exemplo, os tabelionatos de notas, houve a expedição do provimento 100 do CNJ, que ele desenvolveu de forma incrível a possibilidade de assinaturas eletrônicas nos atos notariais, como procuração, escritura, e isso antes caminhava de forma muito lenta e não se imaginava que seria possível começar e finalizar um ato totalmente pelo meio digital, sem que o usuário tenha que comparecer no cartório. Então, a pandemia, embora fossem momentos muito difíceis que estávamos vivendo, trouxe esse avanço de uma forma muito rápida, porque o provimento 100 de maio de 2020, no ano da pandemia, com essa possibilidade, por exemplo, de se finalizar uma escritura de doação, uma escritura de inventário, de compra e venda, procurações. Antes, as pessoas até que estavam fora do Brasil tinham que ir em consulado para poder realizar uma procuração para mandar para o Brasil para alguém representar, e não se precisa mais fazer todo esse procedimento. Na pandemia, alguns também estavam fechados, o que dificultou muito. Então, tendo internet e cumprindo os requisitos do provimento 100, por exemplo, as pessoas conseguiram dar essa agilidade para poder praticar esses atos notariais de forma eletrônica. E de maneira muito interessante, foi muito louvável a iniciativa do provimento 100 de dar a possibilidade do ato híbrido. Então, não se engessou apenas o ato com todos os participantes, um inventário, por exemplo, que tem vários herdeiros, todos devem assinar com certificado digital. Não, pode a pessoa assinar ainda como sempre se fez, de próprio punho, a caneta no cartório, e outra que não está presente na localidade do cartório, onde está acontecendo aquele ato, ela pode fazer o ato também de forma híbrida. E, além disso, o CNJ, ele elevou os cartórios como autoridade certificadora. Então, uma mudança que houve no provimento 100 também foi a possibilidade dos cartórios emitirem de maneira gratuita esse certificado para que a pessoa assinasse de forma digital. Então, no âmbito notarial, a maior mudança que teve foi com o provimento 100. E é interessante que na pandemia não só os tabelionatos de notas tiveram esse grande avanço. Com a restrição de circulação, todas as especialidades foram estimuladas a prestar serviços de forma remota. Então, por exemplo, os registros civis das pessoas naturais, alguns tiveram engajamento de celebrar casamento à distância, por meio de videoconferência. Então, isso é bem interessante, que a tecnologia, ela
consegue garantir a integridade da manifestação de vontade, a autoria, a autenticidade dessa manifestação também, por meio do uso de certificado digital. E acredito, então, que a pandemia convidou esses serviços notariais e de registro a um salto para o futuro que se fez presente já no início de 2020. Exatamente. Interessante também, Larissa, eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre os avanços conquistados pela classe notarial de soluções extrajudiciais que antes estavam apenas no âmbito da justiça. Muitas pessoas procuraram esses serviços, como divórcio, uso capião, mudança de nome. Sim, exatamente. Desde a Lei 11.441, outros provimentos também do CNJ, houve não essa migração, pois o Poder Judiciário continua podendo praticar esses atos, mas abriu-se uma porta para que esses atos como divórcio, inventário, cumpridos os requisitos, também fossem realizados em âmbito extrajudicial. Então, a população, tanto os usuários quanto os advogados que são procurados também, orientem a população de que não apenas a sentença do juiz é o documento válido, não se precisa, para ter acesso à justiça, que é um direito constitucional, procurar apenas o Poder Judiciário, quando se pode também concluir essa demanda e obter a satisfação do seu direito na via extrajudicial. Então, os cartórios, eles colaboram com essa possibilidade de se finalizar um divórcio, uma uso capião, uma adjudicação compulsória, um inventário, também no meio extrajudicial, com a entrega da escritura pública, finalizando com o registro, com a mesma segurança jurídica de uma sentença do Poder Judiciário, de maneira mais célere, na maioria das vezes. Isso. Normalmente de maneira mais célere e menos custosa para os interessados. É claro que não há necessidade de incomodar o judiciário quando não houver dissenso, né, entre as partes. Interessante que veio a Lei 14.382 de junho de 2022 e também desjudicializou vários temas, como, por exemplo, a mudança, a alteração do nome, do recém-nascido dentro dos 15 primeiros dias. Antes, quando um pai declarava o nome para o oficial de registro civil, voltava para casa e a mãe não gostava do nome, os interessados teriam que se reportar ao juiz para poder alterar o nome da criança. Agora, se houver consenso dentro dos primeiros 15 dias, já é possível fazer essa retificação. Houve também a possibilidade de mudança de prenome, né, a qualquer tempo depois dos 18 anos. A mudança do sobrenome também agora está muito mais facilitada, sem precisar incomodar o juiz. E é certo que cada vez mais o legislador sensível para esses temas vem desjudicializando propriamente um compartilhamento de competência, né? A competência do judiciário e a atribuição do extrajudicial. Há muito o que melhorar, por exemplo, viabilizar divórcios, separações, mesmo que o casal tenha filhos menores, desde que não tratem desses temas, é importante que já possa fazer diretamente o divórcio, né, no tabelionato de notas e depois averbar no ofício de registro civil das pessoas naturais. Interessante que há vários temas, por exemplo, o inventário e partilha. Mesmo que o falecido tenha deixado o testamento, é importante que se desjudicialize. E hoje, grande parte das corregedorias já autorizam isso, né? De que vá ao judiciário tão somente para abrir e validar o testamento e a partilha é feita extrajudicialmente. E quando há interesse de menor ou incapaz? Ora, desde que os herdeiros façam uma partilha ortodoxa, atribuindo a cada qual o seu quinhão, não há por que incomodar o judiciário e o Ministério Público para esse fim. Há muito que se evoluir. Por exemplo, alteração de regime de bens no casamento. Código Civil, lá no 1639, parágrafo 2º, informa que seria necessária uma decisão judicial. Então, a tendência é de que a contribuição do extrajudicial seja cada vez mais prestigiada pelo legislador, jurisprudência e doutrina. E isso é muito interessante porque se verifica em alguns estados que já acontece, por exemplo, como o senhor citou, o divórcio, com filhos menores em comum, já tem essa autorização, inclusive por meio de enunciado
da primeira jornada de direito notarial e registral, o que já motiva que as corregedorias de todos os estados da federação mudem os seus códigos de normas para poder direcionar de maneira a uniformizar essa possibilidade para que em todo o Brasil se possa fazer esses divórcios também com o inventário, com o testamento, porque, bem da verdade, são os notários que ajudam os registradores a alterar o direito, porque nós que estamos ali no balcão sentindo as necessidades e impulsionando para que o legislador faça essas alterações de acordo com o que sentimos na prática da necessidade do usuário. Garante-se a segurança jurídica com eficiência, né, com um menor custo, racionalizando procedimentos e não incomodando o juiz quando não houver conflito entre as partes. Bem interessante. O cartório é uma instituição que traz segurança e certeza de eficiência para a população em geral. De que forma o cartório pode colaborar no processo da desburocratização? A gente já falou bastante, mas um pouco mais sobre esse tema em relação à desburocratização. É certo que o senhor citou vários exemplos e o que pode se perceber que todos os atos que o legislador faz esse teste de passar, vamos chamar de teste, de passar para o cartorário, para verificar se vai ser efetivo, se os números vão mostrar que houve um aumento e uma celeridade na resolução daquelas demandas, se vai acontecer, e nós temos como prova de que não houve nenhum ato, me corrija se eu estiver enganada, que foi passado foi aberta essa porta da possibilidade dos cartórios extrajudiciais realizarem divórcio, inventário, adjudicação compulsória, uso capião, e não teve um que deu errado e teve que sair do cartório e ficar apenas no Poder Judiciário. O mais recente foi a adjudicação compulsória, lá no artigo 216b da Lei 6.015, a Lei de Registros, e já está acontecendo. As corregedorias estão se adaptando, providenciando o selo de fiscalização, como que a gente vai fazer para uniformizar uma ata notarial de adjudicação. Então, os cartórios, eles são estruturas preparadas, com a equipe preparada para poder receber, a cada vez que ele recebe, dá certo. E os números mostram, os indicadores mostram que os cartórios são instituições eficientes que tratam para desburocratizar aquela demanda de uma maneira célere e com economia. Desde que não haja um dissenso entre as partes, um dissenso qualificado, por exemplo, quando nós falamos em retificação de registro, matrícula de imóveis, o interessado ele vai consultar os seus confrontantes para verificar se há sobreposição de área, não havendo dissenso. Extrajudicialmente, logo no ofício de registro de imóveis, já é providenciada a retificação. Da mesma forma, na uso capião, vai ser chamado o titular da propriedade. Se ele ficar em silêncio, o silêncio dele é lido como uma anuência a uso capião. E mais, se ele vier a impugnar, mas de forma injustificada, essa impugnação é um nada jurídico, não há um dissenso qualificado, continua o procedimento, seja de uso capião, de adjudicação compulsória. Então, há muito o que se pode racionalizar de procedimentos, não obrigando as partes a irem ao judiciário. A Lei 11.441 de 2007, ainda nesse tema, que levou aos cartórios os atos consensuais de divórcios, separações, inventários e partilhas, já conta com mais de 1 milhão de atos que deixaram de ser judicializados. O Código de Processo Civil prevê novos atos de desjudicialização direta em cartórios, como mediação, conciliação e uso capião. Como é que a doutora vê essa estratégia para desafogar o judiciário? Esses atos que vão para o cartório, é possível verificar que toda a estrutura do cartório, tanto o tabelião quanto a sua equipe, eles estudam, eles aprendem e eles entregam à população um serviço de qualidade. Até porque, se não fosse assim, as pessoas iam abandonar os cartórios, iam recorrer ao Poder Judiciário, porque iam se sentir mais confiantes com a decisão do juiz. Só que tem uma diferença muito a favor dos usuários em relação ao judicial ou extrajudicial, que é importante lembrar aqui no nosso bate-papo, que no Poder Judiciário, o impulso daquele processo, o tempo daquele processo, as etapas, não dependem das partes. Depende da vara, depende do Poder Judiciário. Já esse poder no extrajudicial, ele está nas mãos dos usuários. Então, entregue toda a documentação no cartório,
o cartório vai entregar aquele resultado e vai satisfazer aquela demanda de uma maneira muito mais rápida. Então, a velocidade, o prazo, está nas mãos daquele usuário. Então, assim, é muito mais interessante os usuários poderem decidir e não ficar à mercê da espera, do impulso do processo para poder finalizar a sua demanda. Então, todos esses atos que estão indo para cartório, nós podemos perceber que tem uma satisfação do direito muito mais rápida com uma entrega de um serviço com qualidade e segurança jurídica para o usuário. Exato. E com relação à situação do Poder Judiciário, é inegável, e a Justiça em Números, né, editado pelo CNJ, bem evidencia que há um congestionamento de processos e o que puder evitar de processo, tanto melhor que se resolva numa administração dos interesses, né, privados ali por meio de um agente delegado que tem o conhecimento do direito, que dá segurança, eficácia e publicidade aos atos. Voltamos logo com Cartório Contemporâneo. Estamos de volta com Cartório Contemporâneo. De 2012 até hoje, os cartórios já recuperaram mais de 2 bilhões de reais através do protesto de certidão de dívida ativa, somente para o governo. Como avalia essa iniciativa? O poder público, ele pode sim se valer do serviço de um tabelião de protesto, que vai receber esse título de dívida, que é um crédito para o poder público, e vai intimar o contribuinte da sua dívida. O contribuinte ele vai ter até 3 dias para quitar o valor. E o interessante é que isso tudo é feito extrajudicialmente e há um alto grau de eficiência nessa intimação do contribuinte, que ele espontaneamente vai, né, assim, ele vai ao cartório sem precisar de movimentação do Poder Judiciário. E houve um debate em determinado momento no país se estaria o poder público expoliando o contribuinte por meio do uso do protesto, do tabelionato de protesto, supostamente porque o poder público já contaria com um procedimento todo especial de execução fiscal. O Supremo Tribunal Federal entendeu que sim, é constitucional a norma que foi colocada na Lei 9492 de 97, que trata do protesto de certidões de dívida ativa, dizendo que isso não tem nenhuma inconstitucionalidade. O poder público, tal como os particulares, podem se valer de um serviço de protesto de títulos que gera agilidade e também a satisfação do crédito. O tabelião de protesto, ele hoje presta um serviço muito importante para o país e pode prestar ainda mais e melhores serviços, como renegociação de dívida, previamente, antes de se protestar, chamar as partes para uma negociação. Então, foi um grande avanço essa evolução jurisprudencial e também legislativa, no sentido de permitir, sim, o protesto de certidões de dívida ativa, como também nós temos cada vez mais a possibilidade de recepcionar títulos de forma eletrônica e sem papelizar, né, nós conseguimos a satisfação dos créditos dos interessados. Então, eu acredito, né, Larissa, que de 2012 para cá, cada vez mais os serviços extrajudiciais e, no caso do protesto de títulos aqui em relação às certidões de dívida ativa, vem prestando um papel muito importante para o país e também para a acomodação das relações, né, de crédito e débito. Eu vou agora também para uma outra questão em relação ao tabelionato de notas e os inventários extrajudiciais. A resolução CNJ 452 de 2002 trouxe mudanças que agilizam a realização do inventário extrajudicial. A resolução possibilita a nomeação do inventariante por escritura pública. Foi possível perceber uma maior agilidade do processo do inventário extrajudicial nos tabelionatos de notas a partir desta resolução 452? Sim, essa resolução 452 foi extremamente interessante para os cartórios de notas, para os cartórios extrajudiciais. A resolução 452, ela alterou o artigo 11, que trouxe lá o artigo 11 e seus parágrafos na resolução 35 do CNJ.
E outra diferença, já que estamos falando do poder judiciário e do extrajudicial, é possível por escritura pública, como muito bem dito pelo Dr. Hércules, se fazer previamente ao inventário a nomeação dessa pessoa que vai representar o espólio, a nomeação do inventariante. O que, salvo engano, no Poder Judiciário, inicia-se o inventário e nomeia-se o inventariante. No cartório não há essa necessidade. Essa escritura de nomeação do inventariante, ela pode ser feita em 2 momentos. Ele pode ser nomeado antes do inventário ou durante o inventário. E o que houve com a Resolução 452 foi aumentou-se a competência desse. Já tínhamos no CPC as competências do inventariante e uma situação que travava os inventários para que eles ocorressem em cartório é que, diferentemente do Poder Judiciário, que com o alvará se conseguia levantar o valor do falecido em instituição financeira para um pagamento de um imposto, em cartório não. É necessário se adiantar o pagamento dos emolumentos, o pagamento do imposto na Secretaria de Fazenda, para poder se receber aquela escritura de inventário. E a Resolução 452 trouxe a possibilidade do inventariante, com prestação de contas, levantar o valor nas contas do falecido, que estavam travados, esses valores, sem autorização judicial, sem provocar o Poder Judiciário, para pagar os emolumentos do inventário e os impostos do inventário. Então, isso foi uma grande iniciativa do CNJ com a Resolução 452, porque destravou muitos casos de inventários que cumpriam-se os requisitos de consensualismo, de herdeiros maiores e capazes, não poderiam fazer em cartório porque não tinham dinheiro, não tinham recursos para pagar o cartório e não tinham recursos para pagar o imposto, porque sabemos que o inventário, a gente só pode lavrar uma escritura de inventário com pagamento prévio do ITCMD, do Imposto de Transmissão Causa-Mortes. E essa resolução trouxe essa possibilidade, sem incomodar o Poder Judiciário, que se levante esses valores para o pagamento dessas 2 situações e caminhe com o inventário extrajudicial. Excelente. É a atuação do CNJ explicitando, né, a vontade do legislador ao regulamentar, mostrando que é possível, quando o falecido tiver deixado saldo credor em conta corrente, conta investimento, que os herdeiros possam levantar especificamente para pagamento do ITCMD ou dos emolumentos dos... Isso é importante, porque os advogados, por vezes, nos perguntam no balcão do cartório se uma leitura rápida da Resolução 452, que alterou o artigo 11, se pode levantar os valores para pagar os honorários do advogado. Não. Ela foi bem específica, como pontuado, que é para pagar os emolumentos do cartório e o imposto de transmissão causa-morte. Exato. Apesar de a Lei 11.441 de 2007 ter representado um grande avanço, ela não deixava claros alguns pontos do processo para a realização de inventário extrajudicial. Qual a importância da publicação da resolução, a Resolução 35 de 2007 e a posterior 452 de 2002, para a atividade notarial? Por vezes ocorre isso, que o CNJ possui essa competência de regulamentar a matéria notarial e registral. Então, temos alguns exemplos, como esse do inventário, que trouxe essa possibilidade dos inventários serem promovidos em cartório, mas sentiu-se falta do detalhamento do processo na prática. Então, é muito interessante quando o CNJ não deixa só a cargo das corregedorias estaduais para regulamentarem esses detalhamentos. Então, a Resolução 35 de 2007, ela trouxe essa possibilidade de detalhar o divórcio, detalhar o inventário, como que deveria ocorrer no cartório, aqueles pormenores das escrituras que, na prática, quando vamos efetuar e concretizar esse direito, sentimos uma certa necessidade ali do que fazer. E para que não haja essa interpretação divergente de um tabelionato para outro tabelionato, seja até no mesmo estado, é muito interessante, muito louvável a Resolução 35, que trouxe esse detalhamento. Então, podemos nos socorrer para o inventário do Código de Processo Civil, da Lei 11.441, da Resolução 35, da Resolução 452. Todas essas iniciativas vêm justamente para corroborar
e trazer melhoria na qualidade e na prática dessas nossas escrituras. Ótimo. É o CNJ buscando uniformizar o procedimento nos vários tabelionatos de notas do Brasil, por exemplo, dizendo para os herdeiros que eles podem escolher livremente o tabelião de notas que irá lavrar a sua escritura de inventário e partilha. Mostra também que o advogado, a um só tempo, pode ser o assistente das partes e também o procurador das partes quando for representar o herdeiro na assinatura de um inventário e partilha. Então, o CNJ anda muito bem nessa forma de regulamentar para padronizar e uniformizar os procedimentos em âmbito nacional. E aqui uma última pergunta para a doutora Larissa. Um dos principais entraves para a realização do inventário extrajudicial é o levantamento de valores em instituições financeiras, que muitas vezes leva advogados a entrarem com ação judicial. Enquanto a Resolução 452 de 2002 irá agilizar esse processo. Isso é muito interessante porque envolve a interpretação das instituições financeiras, a interpretação do cartório. Não sei se aconteceu isso lá no cartório que titulariza, mas lá no primeiro ofício de notas em Belém, logo que saiu a Resolução 452, alguns termos de nomeação de inventariante já prontos, o banco não estava aceitando. Ele pedia que o cartório fizesse uma retificação para incluir de maneira expressa os dizeres do artigo 11 da Resolução 35, alterada pela 452, para que ele se sentisse mais respaldado para poder liberar aquele valor do banco, da conta do falecido, que até então estava bloqueado, que antes eles estavam acostumados apenas por alvará. E agora chega com uma escritura pública, um inventariante falando: banco, me entrega esse valor para eu pagar os emolumentos. Mas me entrega quanto? Outra dúvida que aconteceu também foi: será que a nossa escritura de nomeação de inventariante já deveria mostrar qual o valor do imposto a ser pago na Secretaria de Fazenda, limitando e dando essa segurança ao banco para entregar apenas aquele valor? E o valor da escritura de inventário no cartório também deveria vir expresso, seja formalizado no orçamento, seja na nossa escritura. Me parece que não chegamos nesse ponto, e os bancos, a gente já tem um tempo da Resolução 452 e podemos perceber que houve uma certa dúvida no começo, mas agora, sem apresentar a escritura com valores determinados, o banco tem os seus respaldos, as suas normativas internas e se sente respaldado para poder liberar esse valor para pagar tão somente os emolumentos quanto o imposto do ITCMD. Exato. Depois de uma curva de aprendizado, certamente a Resolução 452 agiliza em muito a vida dos herdeiros na possibilidade de levantamento de importâncias para pagamento de tributos e emolumentos. É isso aí. Muito agradecido, Larissa. Eu que agradeço. Voltamos logo com Cartório Contemporâneo. Estamos de volta com Cartório Contemporâneo. Ainda nesse assunto de inventário extrajudicial, doutor Hércules, há algum critério para que alguém seja nomeado inventariante no cartório? No cartório há uma liberdade de escolha do inventariante. Mas vale a pena que os herdeiros saibam e também aquele que for nomeado inventariante das obrigações do inventariante, principalmente na indicação dos valores dos bens do inventário, e também depois na declaração final do espólio para a Receita Federal, o que pode gerar um tributo que depois venha desaguar no patrimônio dos herdeiros. Então, é importante que haja um inventariante ciente das suas obrigações. E essa indicação de valores dos bens, isso pode gerar um tributo, que é um imposto sobre a renda, né, que tem a ver com o ganho de capital do espólio. Então, a pergunta é: será que há algum critério? Vale a pena ter critério de proximidade com a família e de indicação dos valores. Na Justiça, o artigo 617 do Código de Processo Civil, ele determina que o juiz irá nomear o inventariante em uma dada sequência. Primeiro o cônjuge ou companheiro, se caso tenha a continuidade, né, o falecimento tenha dissolvido o vínculo afetivo, mas aqueles que estavam convivendo serão os primeiros
a serem nomeados inventariantes. Não tendo cônjuge companheiro, vai para o herdeiro que esteja na posse dos bens. Não tendo nenhum herdeiro na posse, vai para outro herdeiro. Então, há uma sequência, uma hierarquia na chamada do inventariante. Já no extrajudicial, a Resolução 35 de 2007 do CNJ, ela deixa aberta a possibilidade de escolha do inventariante. E sendo possível, inclusive, que seja nomeado um terceiro, Sim. de preferência da família, mas é possível que também nos perguntam se pode um terceiro que... O próprio advogado, né? Pode ser nomeado. Isso. É isso. Doutor Hércules, sobre ata notarial nos tabelionatos de notas. Acredita que no cenário atual, no qual a internet tem papel importante nas relações entre as pessoas, a ata notarial pode ser um relevante documento de proteção ao cidadão? Certamente que sim. A ata notarial até foi catapultada à condição de prova especificamente no Código de Processo Civil, que é a Lei 13.105 de 2015, lá pelo artigo 384, escancara-se esse poder geral de autenticação de fatos por um tabelião de notas. Então, a ata notarial ela se presta a estabilizar um meio de prova. E isso é importante para as pessoas que queiram, né, evidenciar que houve algum tipo de situação que vá gerar um dano ou que vá gerar alguma questão judicial, que vá a um tabelião para que o tabelião estabilize o meio de prova. E, basicamente, na ata notarial, o tabelião ele captura com os seus sentidos, seja audição, visão, captura os fatos e coloca numa ata notarial sem floreio, sem adjetivar situações, mas sim, de uma forma objetiva o que ocorreu. E repare que na ata notarial será muito importante também a verificação da hora em que o tabelião verificou determinado fenômeno. Porque pode acontecer de haver alguma alteração, por exemplo, uma página de internet que esteja divulgando algo que venha a ferir a reputação de um certo alguém. O tabelião diz, na hora tal, eu verifiquei, houve essa divulgação. Pode ser que 4 minutos depois, 1 hora depois, no dia seguinte, que essa publicação saia do ar, tenha sido retirada por aquele que divulgou, mas o estrago já fora feito e, por isso, a ata notarial pode ser muito útil para as pessoas. Por isso que é muito interessante alertar as pessoas, como já foi dito que print de WhatsApp, print de internet é meio ilícito, não é aceito. É importante ir a um cartório no calor dos acontecimentos, porque hoje em dia é muito dinâmico a internet, a pessoa pode postar uma coisa ali, 4 minutos depois ela muda, hoje pode editar a mensagem do WhatsApp. Então está muito perigoso. Então, como que as pessoas fazem para si? Não que ela vá usar necessariamente, mas como o Dr. Hércules falou, estabilizar o meio de prova, levar este celular para que ele seja analisado pelo escrevente do cartório. Se for alguma coisa em página de internet, deve ser acessado pelo computador do cartório para que tenha certeza que não houve nenhuma manipulação naqueles prints, naquelas conversas. E o cartorário pode, inclusive, além de colocar a hora, deve colocar a hora, colocar imagens para poder representar com muita... ser bem fiel ao que ele está vendo, além de narrar de forma descritiva e imparcial aquilo que ele está vendo, colocar imagens e até sons podem ser também de maneira... É possível guardar de forma digital algum... Sim, é possível. É interessante que a gente pode ter algum vídeo que vá ter, né, imagens e sons, apresentado esse vídeo que tenha sido divulgado, vamos supor, numa campanha eleitoral e tenha sido divulgado um vídeo com fake news. O fato é que pode ir a um tabelião, o tabelião vai... Por exemplo, o vídeo foi divulgado no YouTube. O tabelião pode baixar o vídeo, assinar com certificado digital. Quando o tabelião assina, ele como que encapsula aquele arquivo e gera-se um número hash, que é o código decorrente da assinatura em determinado arquivo. Esse arquivo com assinatura do tabelião pode ser futuramente aberto pelo juiz e o juiz vai verificar, opa, aqui tem uma assinatura do tabelião. O tabelião lavrou uma ata notarial dizendo que verificou o conteúdo do vídeo, que o vídeo possuía tais e quais falas, e fotos e imagens também, e que na sua assinatura gerou o hash
específico. Tudo com muita segurança, usando a tecnologia a favor das partes. Doutor Hércules, em quais situações o uso da ata notarial para constituir prova de fatos a serem levados a juízo pode alcançar um melhor resultado? Em vários. Assim, o motivo de se usar uma ata notarial é diversificado. Então, a ata é um instrumento muito versátil. Basta a gente verificar o seguinte: eu acabo de adquirir um terreno e eu comprei do poder público que prometeu que iria corretamente ter um loteamento com as vias de circulação muito bem estruturadas, e eu verifico que no meu terreno ali ainda falta muito a fazer em termos de infraestrutura. Que tal eu pegar um drone, chamar o tabelião, para que o tabelião estabilize que nas imediações do meu terreno as vias ainda não estão prontas e acabadas? Outra, tem um vizinho invadindo o meu território. O gado do vizinho derrubou a minha cerca e acabou estragando a minha plantação. Que tal eu chamar um tabelião para que ele estabilize o meio de prova? Então, no setor imobiliário é muito. Eu verifico que algum franqueado, ele não mantém um padrão de qualidade da franquia. Que tal eu chamar um tabelião também para verificar essa situação? Bancos, greve, o funcionário, o gerente quer entrar na agência, há um obstáculo de entrada. Ele vai lá para que o tabelião verifique que houve algum tipo de obstaculização. Há várias questões. Um colaborador, ele reclama numa reclamação trabalhista que precisa se afastar porque há uma lesão de esforço repetido, uma LER, e que ele já não pode mais tocar violão nas noites do meu bar. E eu verifico nas redes sociais deste meu colaborador que ele continua promovendo festas com muitas cantigas. Eu posso ir ao tabelião, verificar que provavelmente a lesão não foi em decorrência de suposto trabalho naquelas noites no bar. Então, assim, é interessante que há uma versatilidade em várias áreas, e essa é a função da ata notarial. E é muito interessante que as pessoas podem se perguntar, mas por que eu deveria fazer uma ata notarial para ter essas provas se eu posso fazer um print e guardar, se eu posso esperar isso, salvar um vídeo e depois futuramente eu vou apresentar? O Poder Judiciário está vendo com bons olhos e aceita de forma de bom grado, muitas das vezes, a ata notarial do que outros prints, testemunhos. A ata notarial tem fé pública, isso é importante lembrar para a população. Ela ainda não é muito conhecida, eu vejo que até advogados não sabem ainda o que é uma ata notarial, confundem até com ato notarial, mas a ata notarial ela veio tipificada no atual Código de Processo Civil e é um documento com fé pública, essa é a grande diferença. Então, é um documento que vai mostrar a realidade daquilo e foge de uma manipulação de uma prova. E o problema todo é a alteração, né, da prova. Repare, tudo que eu falei aqui, as coisas podem mudar de um dia para o outro. A pessoa da franquia pode passar uma maquiagem lá dizendo que está promovendo conforme a orientação. As coisas vão sendo cambiantes, mas é importante que eu possa, em determinado momento, dizer: aquilo aconteceu e, juiz, aquilo me gerou um prejuízo, eventualmente, numa ação de ressarcimento, por exemplo. Doutor Hércules, uma honra poder participar desse bate-papo aqui hoje e ficamos à inteira disposição para qualquer outra oportunidade. E esse foi o Cartório Contemporâneo de hoje. Perdeu alguma parte desse programa? Temos uma reprise toda segunda-feira, 19 horas, na TV Justiça ou no canal do YouTube da CNR. Nos vemos semana que vem, às 19 horas, na TV Justiça, no próximo Cartório Contemporâneo. Até lá!